nossa saudação, nosso agradecimento a todos que nos acompanham em todas as ferramentas das redes sociais a partir de agora. Podemos considerar como uma entrevista diferente, pelas circunstâncias em que elas foram trazidas até nós. Nós vamos conversar neste final de tarde, começo de noite, com a Tenente Coronel PM Kátia Regina Firmino Cristófalo. Afinal de contas, quem é a Tenente Coronel que se apresenta em nosso ponto de encontro nesta quarta-feira? Simplesmente comandante da Polícia Rodoviária com sede em Araraquara. Nós queremos agradecê-la nesta oportunidade e a sua disponibilidade em estar entre nós, uma demonstração de interesse também em que a Polícia Rodoviária ela esteja bem próxima da comunidade. E essa demonstração de carinho com todos nós significa que uma interação assim fortalece, evidentemente, todos os laços, toda essa demonstração de confraternização, vamos dizer assim, porque é através das ferramentas nas redes sociais que a gente consegue ter essa proximidade ainda maior com a população. Então, a nossa saudação à Tenente Coronel Kátia Regina. Eu que agradeço pelo convite, né? Uma satisfação muito grande. Boa noite, né? Porque já passou das 18. Boa noite a todos que nos acompanham. Para a gente também, né? É uma satisfação muito grande estar presente, poder falar um pouquinho mais da polícia, do policiamento rodoviário em si, né? O nosso trabalho é voltado principalmente para a educação no trânsito e a construção de um trânsito cada vez mais seguro. Pois bem, a apresentação da Tenente Coronel PM Kátia Regina Firmino Cristófalo é bastante simples, mas tem um poder muito grande porque envolve a participação da mulher diretamente num segmento que é diferenciado na atual conjuntura. Mas a Tenente Coronel é natural de Botucatu, no estado de São Paulo. Ingressou na Academia do Barro Branco da Polícia Militar de São Paulo no ano de 1991, onde se formou em 1993. Kátia é a primeira mulher a comandar um batalhão da Polícia Rodoviária no estado de São Paulo. Ela comanda o 3º Batalhão de Polícia Militar Rodoviária, com sede em Araraquara, desde o dia 10 de setembro de 2019. Para que vocês possam dimensionar a força que ela representa neste momento, o batalhão congrega um efetivo de mais de 600 policiais, entre homens e mulheres, espalhados em 27 bases operacionais, que estão encarregados de patrulhar em 5.419 quilômetros de rodovias que cruzam 196 municípios da região noroeste do estado de São Paulo. Nos quase 30 anos de Polícia Militar, a Tenente Coronel passou por diversos batalhões em várias cidades do estado. O primeiro posto que ocupou foi o de comandante de policiamento nas ruas da capital paulista, trabalhando no batalhão de policiamento feminino, que era especializado no atendimento de mulheres, crianças e idosos, onde permaneceu até o ano de 2000. Depois, passou por vários batalhões na região de Piracicaba, Botucatu, Bauru, Sorocaba, até chegar a Araraquara. Seja, portanto, bem-vinda à nossa cidade. Obrigada. E como se sente, sendo mulher, em assumir um posto tão significativo? A história da mulher na polícia ela é já um pouco antiga, né? Então, o estado de São Paulo foi o primeiro estado a admitir mulheres no quadro da Polícia Militar. E a Polícia Militar do estado de São Paulo é a primeira instituição militar a admitir mulheres em seus quadros. Isso se deu em 55. Então, na época, o governador era o Jânio Quadros, houve um estudo, né, na academia, na USP, e foi apresentado um estudo sobre o ingresso de mulheres na antiga força pública, né, guarda civil.
E daí entraram 12 mais a comandante, que foi a Coronel Vera, que depois veio chamar, que foi a que fez o estudo, né? Quem apresentou o estudo para o governador. Então, em 55, quando as 13 mulheres, as 13 primeiras, né, as 13 pioneiras, elas foram chamadas como as mais corajosas do Estado, né? Aí a gente pensa, né, em 55, não faz tanto tempo assim, mas era uma época em que a mulher ela era educada e era criada para cuidar da casa, do marido, da família, das crianças, né? Então, a gente imagina o quanto essas 13, elas não enfrentaram, não lutaram, né? Os desafios foram muito grandes para conseguir... Foi a célula, né? O embrião do que é hoje a mulher na Polícia Militar. Mas eu perguntaria, qual a sua motivação para entrar nos quadros da Polícia Militar? Eu sou de Botucatu, né? Fui criada lá, família lá, né? Fazia cursinho, 17, 18 anos, né? Final do colegial. O que eu vou fazer? Que profissão eu vou seguir, né? E eu me lembro que quando eu era pequena, eu tinha uma tia que morava em São Paulo, irmã da minha mãe, e quando a gente ia passar as férias em São Paulo, ia para casa dela, a gente ia de ônibus, né? Eu, minha mãe, minha irmã, meu pai, às vezes. Normalmente, quando a gente ia de ônibus, meu pai não ia, né? A gente pegava um coletivo para chegar até a casa e ele passava pela 9 de julho. E na 9 de julho tem um quartel da Marinha. Hoje é onde funciona o Museu da Marinha. Na época era um comando, eu não sei dizer direito o que era. E eu passava lá e falava assim, nossa, que legal, Marinha, né? O povo ficava de branco na guarda. Eu falei, acho que eu vou querer entrar para a Marinha. Isso em 89, 88, né? Não faz muito tempo, mas não existia internet, né? O acesso à informação era muito difícil. Eu lembro que eu passei lá de ônibus, anotei o número do prédio, né? E escrevi uma carta perguntando como é que se dava, se eles admitiam mulher, como é que era. Eles me responderam falando que era no quadro de saúde. Eu fazia terceiro colegial, falei assim, então vou prestar odonto, né? Tem uma faculdade de odonto em Bauru, do lado de Botucatu. Medicina nunca foi meu forte, né? Falei assim, talvez odonto seja legal. Então, vou prestar odonto, faço odonto em Bauru, na USP, né? E depois eu entro na Marinha. Não passei em odonto ao término do terceiro colegial. Eu dou graças a Deus, porque eu não saberia ser dentista, né? E daí fui fazer o cursinho pré-vestibular lá em Botucatu. A Academia do Barro Branco, ela tinha um costume de mandar os alunos, né, os cadetes, fazer a propaganda do vestibular. E no cursinho chegou lá 3 alunos que eram da região de Botucatu. Um deles até eu conhecia, tinha sido meu colega de colégio, né? E apresentando a Academia do Barro Branco para os estudantes. Eu falei, nossa, que legal! E eu me interessei. E prestei o vestibular, passei, né? Porque eu estava assim naquela, né? Eu odonto na minha praia, né? Vou prestar. Aí eu fiz. Cada faculdade eu escolhi um curso diferente e prestei a academia. O concurso da academia ele foi bem anterior aos demais vestibulares, então quando saiu o resultado, eu ainda estava prestando os vestibulares, né, FUVEST, VUNESP, né, Unicamp. Falei, eu vou entrar na academia, achei legal e fui. Né? Não tenho parentes militares, meu pai é metalúrgico, minha mãe é professora. Nem sabia o que era polícia direito, né? A gente não tem muito contato. Falei assim, eu vou ver. E assim, eu me encantei. No primeiro momento que eu pus o pé lá na invernada do Barro Branco e que eu vesti a farda, né? Assim, é aquilo de vocação mesmo, né? De estar... Eu acredito muito nisso, né? Deus nos coloca no caminho que a gente tem que ser seguido, né? Bem, mas desde 1955, como já foi dito pela senhora, a PM aceita mulheres em seus quadros. Mas o que acha da evolução feminina dentro da instituição? A evolução feminina dentro da instituição ela é bem parecida com a evolução da mulher no mercado de trabalho, né? Caminharam juntos? Eu acho que caminhou meio que junto, né? Em 55 você também não via muita mulher no mercado de trabalho e muito menos desenvolvendo funções de chefia, de liderança ou de gerência em alguma empresa, né? Então, assim, foi caminhando aos poucos, né? No começo, as 13 mais corajosas, elas faziam um serviço extremamente assistencial
Elas trabalhavam na Estação da Luz e na Catedral da Sé, tinha um posto feminino dentro da Catedral da Sé, e ela atendia principalmente os migrantes que chegavam à cidade de São Paulo. Então, era aquele serviço de acolhimento, de assistência, né? Ela não trabalhava armada, era voltado principalmente às pessoas que chegavam à cidade de São Paulo e crianças, jovens, né? Adolescentes em situação de risco, em situação de rua, né? E ela foi evoluindo aos poucos, assim, né? Aí houve a fusão, né, da Guarda Civil com a Força Pública, gerando a Polícia Militar, né, nascendo a Polícia Militar, e daí elas passaram a fazer parte do quadro da Polícia Militar do Estado de São Paulo. A princípio, elas continuavam desenvolvendo até o ano de 2000, a gente desenvolvia, né, o trabalho de assistência à família. Eram batalhões formados só por mulheres, eram 5 na capital, 1 em cada região, centro, norte, sul, leste, oeste, e a gente desenvolvia esse trabalho de assistência à família. Na mesma forma que as pioneiras, voltado à assistência, à criança em situação de risco, à mulher, ao idoso, né? E as ocorrências sociais eram muito grandes. E em 2000 houve uma reformulação da Polícia Militar, os batalhões femininos foram extintos e as mulheres foram distribuídas, né, nos demais batalhões da Polícia Militar. Então, a partir desse momento, a gente começa a ver a mulher trabalhando. No trânsito já existia o pelotão de trânsito um pouco antes disso, mas a mulher no bombeiro, a mulher no choque, a mulher o grupamento aéreo depois abriu o concurso, passaram a entrar mulheres também no grupamento aéreo. No policiamento rodoviário, em 96, foi criado o primeiro pelotão de mulheres. Então, eu acho que a evolução mesmo, o grande diferencial foi entre 95 e 2000, que daí houveram essas reestruturações dentro da polícia, e a gente foi distribuída e passamos a desenvolver a mesma função que o masculino. Então, daí, dependia meramente de aptidão, ou de desejo, ou de vontade da policial feminina. Hoje, a gente ocupa tem mulher em tudo quanto é canto da polícia, né? Então, tem piloto, oficial que é piloto do Águia, tem policiais que trabalham no choque, tem policiais que trabalham na cavalaria, no policiamento rodoviário, no trânsito, na ambiental, em força tática. Então, assim, a gente está espalhada na polícia militar inteira, né? Por isso que eu falo assim, que caminhou junto com a evolução da mulher. Foi mais ou menos na mesma época que a mulher deixou de querer cuidar só da família e passou também a ingressar ao mercado de trabalho, a estudar, a se desenvolver, a aprender para realmente correr atrás do sonho, né? E desenvolver e trabalhar no lugar que ela sempre quis. Em se falando em sonho, a senhora imaginava chegar a este cargo, a esta função e ter sob o seu comando 600 pessoas? Eu falei, né, quando eu entrei na polícia eu não sabia o que era, né? Eu entrei direto na Academia do Barro Branco. A Academia do Barro Branco é a porta de entrada da Polícia Militar para o oficialato, né? O oficial na polícia é quem desenvolve as funções de gerente, de liderança, de comandante, que é assim que a gente chama, né? Dentro da Polícia Militar, mas o treinamento nosso e a nossa formação, ela já é voltada para isso. A primeira turma de mulher na Academia do Barro Branco ingressou em 89, a minha turma ingressou em 91. Então, a minha turma faz parte da terceira turma de mulheres que fizeram a Academia do Barro Branco, que se formaram junto com os homens na Academia do Barro Branco, né? Então, para mim sempre foi muito, assim, normal, muito corriqueiro, porque faz parte da formação. Eu aprendi a fazer isso, né? Então, mas a gente começa lá, quando a gente sai, que a gente sai tenente, né? Aspirante, tenente, a gente chefia uma fração pequena de tropa. Aí, quando vai a capitão, a fração aumenta um pouquinho, é uma companhia, né? Isso ao longo de 29 anos de serviço, né? Também, né? Então, a gente vai aprendendo, vai evoluindo e para mim
eu gosto muito do que eu faço, né? Eu amo minha profissão. Então, comandar 100 homens, 500 homens, né, que é o caso do efetivo do policiamento rodoviário aqui na região, eu não posso nem falar que é fácil, porque eu acho que eu vou estar assim, mas para mim é natural. Acho que a palavra ideal é natural, né? E não tem, assim, na Polícia Militar não existe diferença de homem e de mulher, nem na distribuição das funções, e muito menos no efetivo serviço mesmo, né? De fazer. E a própria tropa, ela foi acostumando com a mulher no comando, né? Eles, no começo era esquisito, né? Ai, uma mulher... Mas eles foram acostumando. Então, do mesmo jeito que a gente se adaptou em comandar homens e mulheres, eles também se adaptaram em ter mulheres no comando deles. Bom, hoje a senhora está aqui em Araraquara comandando, então, esse destacamento, que abrange inúmeros municípios. Mas como é a conciliação da atividade profissional com a atividade pessoal, a sua vida pessoal? É tudo meio milico mesmo, viu? A gente é rígida, né? Nossa carreira é rígida e a gente acaba levando isso um pouco para casa também, né? Meu marido também é policial militar, né? E meus filhos foram criados nessa onda, assim, de meio quartel em casa lá. Mas assim, meu marido é uma pessoa, um companheiro, um parceiro de todas as horas. Qual a atividade, né? profissional dele? Ele é sargento da Polícia Militar, né? Hoje ele trabalha em Botucatu. Então né? é dureza mesmo. E assim, ele me ajudou muito, né? Porque eu em razão da minha função, de às vezes ter que sair, né? Cada promoção era uma transferência, então deixava o lar, né? Ficava tempo fora, né? Agora eu viajo, né? Mas eu sempre contei com a ajuda dele lá. Então, meus filhos, assim, no começo falavam assim, nossa, que mãe que eu vou ser, né? Largar o filho um dia com a avó, um dia com a tia, um dia até mais tarde na escola, ai, hoje não tem quem buscar as crianças, ai, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Teve uma época que eu me cobrei enquanto mãe, né? Ai, será que eu vou conseguir criar meus filhos direito? E depois acho que vem com a maturidade também, né? Eu falei assim, tem coisa que a gente não pode resolver. Tem coisa que então vamos. Ele é sargento, a senhora é tenente-coronel. Como é que se pratica a subordinação? Eu aprendi um negócio na polícia, que a mulher, independente do posto da graduação, em casa, ela sempre manda. A dona da casa é sempre a mulher. Então, quanto a isso, não tem problema. Muito bem. A senhora já comandou a PM na sua cidade natal, que é Botucatu. Foi uma experiência diferente retornar a Botucatu para administrar a polícia? Eu trabalhei em Botucatu, eu fui para Botucatu como tenente, né? Eu trabalhei em São Paulo até 2002, aí nasceu meu filho, nasceu em 99, né? Aí o meu mais velho, daí eu falei assim, eu acho que eu queria criar no interior, né? Porque quem nasce no interior quer voltar para o interior, não se acostuma. Aí eu voltei para o interior, né? Mas assim, trabalhei como tenente, na promoção a capitão não tinha vaga, eu fui trabalhar em Bauru, né? Aí na promoção a major também, porque depende de ter aquela função disponível, né? Para a gente continuar no mesmo lugar com as promoções. E aí a major eu fui para São Paulo, deixei minha família em Botucatu, eu ia na segunda, voltava na sexta, né? Não me mudei para São Paulo, ficava alojada no quartel. Mas foi uma experiência, assim, ao mesmo tempo que foi difícil a questão familiar, né? Difícil, assim, de deixar as crianças e deixar o lar, né? Foi uma experiência muito rica. Foi um período que eu aprendi coisas novas, né? Agreguei muita coisa na minha experiência profissional, né? Eu trabalhei um tempo no Centro de Comunicação Social, em atendimento à imprensa do Estado. Então, você aprende muito, né? Coisas que eu não estava acostumada a fazer, né? Eu sempre falei, eu nasci no policiamento, que é o policiamento territorial, né? Como tem o batalhão aqui em Araraquara, né? Que é meu colega que comanda, eu fazia a mesma função lá em Botucatu. Então, trabalhar no Centro de Comunicação Social, no alto comando da polícia, né? Ter uma visão de cima, né? Uma visão macro da polícia militar, me agregou muita coisa. Mas eu sempre quis voltar para o interior, nunca neguei isso. Mas nesse meio tempo, eu acabei trabalhando quase um ano no comando de policiamento de choque,
A área de choque sempre foi uma área que eu sempre gostei muito, né? Sempre, a gente fala vibrar, né? Sempre quis aprender. Então, assim, foi uma realização ser choque, né? Trabalhar no choque, né? Aprendi muito lá também. O choque tem uma visão de liderança, de comando, de tropa, união de tropa, de camaradagem muito grande. Então, aprendi muito lá também. E daí, eu voltei para o interior dentro do policiamento rodoviário. A oportunidade que eu tive de voltar mais perto de Botucatu foi no policiamento rodoviário, né? Então, como major, eu fui trabalhar no batalhão da rodoviária de Sorocaba, que é o 5º RV. E, assim, já tinha mais de 25 anos de carreira, né? A área de trânsito, mesmo que rodoviário, uma coisa que eu nunca tinha feito. Então, para mim, foi um desafio muito grande, mas, ao mesmo tempo, foi uma motivação, né? Aprender algo novo no final de carreira. Assim, passou super rápido o tempo lá, né? E daí veio a promoção tenente-coronel. Eu fui presenteada em comandar o batalhão da cidade de Natal, né? É muito fácil, porque eu conheço a cidade, conheço os policiais, conheço as pessoas, né? Então, eu sei exatamente dos problemas da cidade em relação à segurança, aonde precisa de policiamento, quem são os policiais que trabalham, o perfil de cada um deles. Então, é melhor trabalhar nesse determinado setor, outro não. Então, isso foi muito fácil para mim, né? Fiquei 2 anos comandando a cidade, né? Mas, ao mesmo tempo que é fácil, ele fica um pouco mais difícil, porque você conhece todo mundo também, né? Então, acaba atrapalhando um pouco, mas não que fosse um grande problema, né? E daí surgiu a oportunidade de eu voltar para o policiamento rodoviário. Falta 1 ano para eu aposentar, né? O Coronel Martins foi promovido, eu sempre quis, né? Eu saí do policiamento rodoviário, mas ficou uma saudade, né? Daí surgiu essa oportunidade. Tinha um colega que na região que tinha sido promovido a tenente-coronel, precisava de um local para trabalhar, né? Surgiu a oportunidade, eu falei, acho que eu vou querer encerrar minha vida, minha carreira, né, no policiamento rodoviário. E daí eu acabei vindo para Araraquara. Não é longe de Botucatu, é 130 quilômetros. Para quem tem 5.400 quilômetros de rodovia, 130 não é nada, é pertinho. Demais, né? Bom, eu perguntaria o seguinte, das cidades em que a senhora passou, exercendo essa atividade militar, em algum momento temeu pela própria vida em ser uma policial? Alguma situação de risco? Eu acho que eu sempre fui protegida, assim, né? Nunca que eu tenha percebido, né? A polícia militar, o policial militar, ele trabalha sempre com técnica, né? Então, assim, existem ocorrências mais graves e ocorrências menos graves. Eu acho que o 2006, né? Que foi os ataques, né? Isso acho que foi o momento que mais a gente... Não é o sentir medo, que a gente mais... se protegeu, vamos dizer assim, né? Trabalhou mais a questão da proteção pessoal, né? E na cabeça. Mas, assim, é difícil falar policial militar sente medo. É lógico que o medo é inerente a algumas situações, né? Não tem como não sentir medo. Mas a gente é preparado tecnicamente e também psicologicamente para enfrentar essas situações de maior risco, que é difícil eu falar, o policial, ele não vai, ele vai. É simples ver, quando tem uma ocorrência grave, um exemplo, uma troca de tiro, que é uma das mais graves, normalmente a população corre dela, o policial corre para ela, né? Então, a gente tem isso em nós mesmos, né? De servir, tanto que a gente faz o juramento, né? Nas formaturas dos cursos da Polícia Militar, faz parte do nosso juramento solene, defender a sociedade, mesmo que isso implique no sacrifício da nossa vida. Então, isso para a gente é cumprimento de missão. Ótimo. Bom, e qual é o principal papel do patrulheiro rodoviário na atual conjuntura? A senhora disse questão de educação, questão de orientação, mas a gente sabe que vai além desses limites. O policiamento rodoviário, ele trabalha exclusivamente na malha rodoviária, né, nas rodovias, e o principal é a questão da fiscalização de trânsito, né, em observância às leis de trânsito. Mas a gente também acaba fazendo uma parte criminal.
É lógico que o papel nosso é salvar vidas nos acidentes, né? Tentar convencer o motorista, o condutor, né? Porque ainda a gente tem muito condutor que é imprudente, que é negligente, que é até irresponsável, acho que é a palavra correta, né? Que bebe antes de dirigir, que não põe o cinto de segurança, que ultrapassa em lugar proibido, que excede a velocidade permitida. Então, as nossas ações, as nossas fiscalizações, elas são voltadas principalmente para esses fatos que eu citei. Sempre com a intenção de redução de acidentes e evitar a morte em acidentes graves. Mas, comandante, em sua opinião, as campanhas de conscientização, elas apresentam o efeito esperado? Por que os números de acidentes nas rodovias brasileiras são tão grandes, esses índices? Por falta, assim, a palavra é irresponsabilidade dos motoristas. Não, mas nem as campanhas de conscientização conseguem resolver? A gente não acredita, é o que eu falo enquanto ser humano, a gente não acredita que aquilo vai acontecer com nós. Né? Então, é comum a gente falar assim, ó, eu vou ali pertinho, não precisa pôr o cinto. Eu vou tomar só um pouquinho, um copinho só de cerveja não vai fazer mal. Né? Eu vou só até ali na esquina, na padaria, não preciso pôr o neném na cadeirinha, não preciso pôr a criança no cinto de segurança. Então, a gente não acredita que aquilo vai acontecer. E nisso a gente deixa de tomar as atitudes básicas de proteção à nossa vida. Né? Então, é aquilo que eu falei, é irresponsabilidade mesmo, né? E não acreditar, né, no que pode acontecer. A senhora tocou num ponto importante, que é a irresponsabilidade do motorista. Pergunto se o novo aparelho, o etilômetro, traz quais vantagens sobre o antigo? Não é o novo e o antigo, o bafômetro, né? O etilômetro é o conhecido como bafômetro, né? O termo que todo mundo conhece. O policiamento rodoviário adquiriu, agora recentemente, o etilômetro passivo. É esse daqui. É esse daqui, ó. O etilômetro passivo, ele é uma medida de seleção, né? Porque o que é homologado mesmo, o que está na lei, tem que ser o ativo. Porque daí o ativo, ele pega o ar que sai realmente do pulmão, né? Não capta nada de fora. Esse daqui a gente assopra sem encostar a boca. E ele sai um laudo. Esse daqui é uma maneira da gente fazer uma seletiva e uma fiscalização um pouco mais rápido. Porque hoje, como que o policial trabalha? Ele está lá na pista, ele fica observando os condutores passando. Muitas vezes a gente usa as praças de pedágio, porque é quando o motorista reduz a velocidade, a gente consegue olhar melhor o condutor. Então, aí o policial, ele vai, com o tirocínio dele, ele vai olhar condutor por condutor. O que ele olha para ver a embriaguez, se está ou não embriagado, se ingeriu ou não álcool? É a questão do olho vermelho, da fala pastosa. Aí muitas vezes tem que fazer o motorista descer para ver se ele consegue ficar em pé e tudo mais. O etilômetro passivo é uma maneira da gente selecionar isso rapidamente. Então, foi até divulgado bastante, né, em vídeos e tudo, nas praças de pedágio. Ele convida o condutor a soprar. O senhor quer testar? Vou testar. Posso soprar? Pode soprar. Sem álcool? Sem álcool. Não precisa encostar, não. De longe. Como se fosse soprar, encher uma bexiga, bem forte. Olha lá. Aí ele, 0, verde. 0 né? verde. Vamos supor que ele tenha ingerido álcool. Aí a gente faz aqui, ó. Podemos fazer um teste? Pode, vamos lá. É lógico que... Daí eu explico uma outra coisa. Aqui... Sim. Você não quer fazer aqui, Fernando? Fernando, faz favor. O Fernando aqui. Está acompanhando eu não vou falar para o senhor pôr porque eu vou ter que sair daqui dirigindo. Boca, né? Não, é só para vocês verem como é que funciona o equipamento. Ó. Quando tem álcool no ar, né, que expele, aí deu um pouquinho. Põe mais um pouco. Que ele continua dando verde. Vamos ver agora. Fernando, por gentileza, abaixa um pouquinho. Isso. Assopra até apagar. Até apagar a luz, até apitar. Esse é o teste do bafômetro.
É um novo equipamento. Aí ele deu vermelho. Acusou então, que... quando ele acusa vermelho, e como eu falei, ele é um equipamento de seleção, né? Aí o condutor é convidado a fazer o teste no etilômetro passivo, que realmente, no ativo, que realmente é o homologado e o que prevê o Código de Trânsito, né? Que é esse daqui é só para a gente, só nos facilita a fiscalização e a seleção. Aí ele é convidado a fazer a soprar, né? A fazer o teste no ativo. Mais de 10 pessoas, via de regra, quantas se recusam a passar pelo teste? O senhor tem uma ideia, a gente tem, só em janeiro aqui na região de Araraquara, a gente autuou 78 motoristas por dirigir sobre efeito de álcool, né? Sem configurar o crime, foram feitos 78 autuações, né? E 71 se recusaram. Não dos 78, 71, mas 71 se recusaram a fazer o teste, né? É lógico que a lei prevê, né, que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, né? Mas a gente parte do princípio que se nega a fazer o teste, provavelmente tem ingerido álcool. Então, existe um dispositivo no Código de Trânsito que prevê a autuação por recusa ao teste do etilômetro, né? As penalidades administrativas são iguais que se tivesse acusado o uso de álcool no etilômetro. O valor da multa é igual, a infração é gravíssima, ele vai ser suspenso o direito de dirigir, então as penalidades são as mesmas, né? Da recusa para realmente se estiver dirigindo embriagado. Foi um dispositivo que a lei nos dá, né? Até para trabalhar essa questão da educação no trânsito também, né? E infelizmente é do ser humano, né? Se não mexe no bolso, não aprende, né? Infelizmente, ainda a gente tem que usar desse dispositivo. Bem, comandante, estamos conversando há 45 minutos. Nossa, tudo isso já... Foi, exatamente. E o que nos resta é agradecer e lhe perguntar se gostaria de deixar uma mensagem para as pessoas de Araraquara, para os motoristas de Araraquara e de toda a região, cidades que estão sob seu comando. Como eu falei, esse ano, só em janeiro, foram 78 motoristas autuados por embriaguez e 71 que se recusaram. E mais 3 entraram na questão do crime de trânsito, porque dependendo da porcentagem de álcool no ar, né, expelido do pulmão, né, que sai no laudo do etilômetro ativo, ele pode incorrer só na infração de trânsito, como também no crime. Então, foram os 78 só em janeiro. Aqui na região de Araraquara, mais 3 foram autuados na questão do crime de conduzir veículos embriagados, né, sob efeito de álcool. É algo que ainda o trânsito ele mata, é o que mais mata, mais causa morte no país. Então, a minha mensagem é aquela mensagem de seguir as normas, né? Se preocupar, né? Se preocupar com a família, com a pessoa, né? Usar o cinto de segurança, não ultrapassar e sempre, se beber, não dirija. Muito bem. Nós agradecemos a presença da Tenente Coronel PM Kátia Regina Firmino Cristófalo, que veio aqui ao nosso estúdio do RCIA Araraquara para demonstrar a força da mulher, o poder da mulher dentro do mercado de trabalho, ainda mais em uma missão totalmente diferente, que é servir a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eu acredito que, inclusive, esse trabalho que ela realiza serve de estímulo para que outras jovens, com os mesmos sonhos que ela teve outrora, esses sonhos possam ser repetidos e possam ser obtidos através das palavras
e da própria missão que ela cumpre aqui entre nós hoje, dirigindo o destacamento da Polícia Rodoviária. E olha que ela tem sobre a sua responsabilidade 196 municípios, mais de 600 policiais, entre homens e mulheres. Isso é um exemplo que deve ser seguido e deve ser, acima de tudo, respeitado, porque é uma demonstração de carinho, de afetividade à profissão que ela abraçou. Muito obrigado, comandante. Obrigada. Só aproveitando, você falou de inspirar outras pessoas, foi aprovado recentemente em torno de 5.200 vagas de soldado e mais 200 vagas na Academia do Barro Branco. Então, as pessoas, os jovens, né, que queiram ingressar na polícia, acompanhem a rede social da polícia, né, o Facebook ou o Instagram, porque lá onde é divulgada a abertura de concursos e tudo mais. Então, para aqueles que se interessam, podem acompanhar a Polícia Militar nas redes sociais, que lá eles conseguem obter informações de data de ingresso, de concurso e tudo mais. Tá, e muito obrigado. E eu passo as mãos da comandante da Polícia Rodoviária, a edição deste mês da revista Comércio, Indústria e Agronegócio, que traz inclusive uma reportagem ampla realizada pelo Augusto Crispim sobre a atividade que ela cumpre aqui em Araraquara e outras cidades que compõem essa região. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, conte sempre com a gente. Estamos à disposição no policiamento rodoviário. Muito obrigado. Encerramos assim o nosso ponto de encontro. Na próxima quarta-feira estaremos de volta com a sensação de uma entrevista que vai chocar Araraquara. Tá certo? Fica a expectativa, mesmo porque nós dependemos ainda de uma confirmação, mas 99% já temos de garantia sobre o trabalho que vamos efetuar. Muito obrigado a todos vocês.